sobre nós as suas bênçãos. Que possamos sair daqui nesta noite de hoje mais leves, mais tranquilos, e que possamos levar essa energia boa, positiva aos nossos lares. Levar esta energia boa a qualquer lugar onde estivermos, através dos nossos olhares, através do nosso sorriso, através de uma palavra amiga. Obrigado, Senhor, por tudo, principalmente por estarmos aqui, por estarmos respirando, por estarmos bem neste momento. Que saibamos viver o hoje com toda a sua intensidade e confiar que amanhã a Deus pertence as nossas vidas. Obrigado por tudo, nos ampara hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu vou ler um trechinho do Livro dos Espíritos, o item 886, Caridade e Amor ao Próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, pois nós mesmos temos a necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a nossa noite de hoje, nossa palestrante é nossa irmã Marise Souza, já conhecida da nossa casa. Ela é do Centro Espírita Maria de Nazaré. Ela é uma palestrante do Movimento Espírita e já vamos passar a palavra para ela, né? Muito boa noite a todos. É uma alegria, é um prazer estar mais uma vez nesta casa. Que bom que esta casa já consegue reabrir as portas, já consegue expandir, né? A palestra que está sendo transmitida também pela internet, que bom, né? Isso faz com que a palavra chegue a quem precisa, né? E é com muita alegria que eu saio da minha casa numa noite de chuva, assim como vocês, para justamente tentar dividir um pouquinho daquilo que faz sentido para mim. Eu hoje trouxe um roteiro de conduta espírita, e ele está em um trecho desse livro que se chama Paulo e Estevão. Então, eu vou mostrar para vocês os livros do Emmanuel, né, através do Chico Xavier, e
esses livros não precisam ser lidos, né, numa ordem específica. A qualquer momento da sua vida que algum desses livros cair na sua mão, leia. Porque é uma poesia, assim, sabe, para o coração e para os olhos. E por que é que eu estou tão interessada nesse tipo de roteiro, nesse tipo de informação que nos aproxima de Jesus? Eu vou contar para vocês que na minha família, um irmão mais novo do que eu me disse, ele estava extremamente preocupado com o Covid. Sabe aquela pessoa preocupada que tem álcool gel, lisoforme e 3 máscaras e muito aflito e não vai em lugar nenhum? Aquela pessoa especialmente assustada, como nós estávamos no início, né? Que lavávamos todas as compras do supermercado. Alguém ainda está lavando lata de supermercado? Né? A gente descobriu como é que transmite, né? Então a gente meio que se acomodou, né? Mas esse meu irmão me disse o seguinte, eu falei, escuta, você deve fazer, você deve se cuidar, mas não precisa ficar nessa situação. Eu percebi nele um medo de morrer, né? Coisa que nós, espíritos que somos, né? Talvez tenhamos um pouco de receio daquele momento final, mas eu acho que a gente não tem medo de morrer, não, porque a gente sabe que não morre, né? E vai continuar vivendo. Então, o que aconteceu? Esse meu irmão disse, não, eu não posso morrer de Covid. Eu, né, imediatamente, mas por quê? Porque eu não terei usufruído dos bens materiais que eu angariei até esse momento. E eu fiquei muito triste, né? Nós já, inclusive, conversamos sobre isso, ele pode até estar me vendo, não tem problema. E eu disse a ele, jura? Aí ele tentou consertar, não, é para viver mais com a minha esposa, com a minha filha, curtir mais a minha família, mas ele já tinha falado o verdadeiro motivo. Então, por que o meu irmão não é diferente de ninguém, não é diferente de mim nem de você. Mas nós precisamos viver a vida de uma maneira um pouco mais de acordo com aquela que Deus nos fez compreender. Como é que Deus fez com que cada um de nós compreendêssemos qual é o roteiro para a nossa vida? Nos enviando o maior Cristo que Ele tinha, um dos melhores para viver entre a gente. Jesus esteve na terra para refletir a vontade de Deus para as nossas vidas. E por que é que a gente não está escutando o que Jesus nos fala, né? Então, vamos começar. E não funciona, vamos ver. Acho que vai ter que ser na mão, meu. Help. É aqui, né? Tá vendo? Tá sem pilha. Foi. Eu começo essa palestra dizendo para você que eu tenho 3 informações importantes para te dar. E pelos próximos 25 minutos, eu quero que você relembre que está em uma casa espírita e uma casa espírita te traz respostas, né? Apertem os cintos, as respostas são excelentes, né? São confortadoras, mas trazem tudo para a tua cabeça, tudo para você. Tudo que acontece na sua vida que está com problema, nada é por causa dos outros. É tudo por tua causa, tá? Então, da onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Eu te respondo sem nenhum receio de errar, com base em toda a doutrina espírita, né? Com base no Allan Kardec, que fez um trabalho incrível, no Chico Xavier, que viveu no Brasil. 400 obras. Eu te garanto que você veio do mundo espiritual. Você está aqui por um período de 80, 90, 100 anos, né? Alguns mais afortunados. Mas a sua verdadeira pátria é a espiritual. Você veio do mundo espiritual, está aqui por um curtíssimo período de tempo. Quando a gente sai daqui, a gente acha que é pouquíssimo, né? E você vai voltar para a sua verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Lá tem um monte de amigos te esperando, né? Então, quando a gente sai de lá, os amigos que estão lá choram, né? Os que estão aqui adoram aquele bebê, batem palmas, celebram.
E quando a gente vai embora, o normal é que você deixe amigos suficientes para chorarem um pouquinho por você, né? Mas que eles saibam que a vida segue. Saiba disso, viva dessa maneira. Dê às coisas a importância que tem o fato de você estar aqui por tão pouco tempo. É por isso que a gente não deve se materializar tanto, porque os tesouros que você vai levar são os que estão no seu coração. Mais uma. A única pessoa que você vai mudar nessa vida é você. O próximo, você só vai mudar com atitudes de amor. Saiba disso. Não adianta gritar com o chefe, com o marido, com o filho. Se você quiser influenciar positivamente alguém, seja amoroso, seja carinhoso. Ore por ela. Não tem outra maneira. Mais uma. Você sabia que você chegou com o manual de instruções para a sua vida? E é desse manual que eu vivo falando, que eu estou sempre chamando as pessoas a se lembrarem. Seu manual de instruções é o maior mandamento ensinado por Jesus. E mais uma vez eu chamo a sua atenção para que você perceba que o maior mandamento só tem a ver com você. Qual é o maior mandamento? Amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a ti mesmo. Quem é que tem que amar a Deus? Quem é que tem que amar o outro? Eu. Quem é que tem que me amar? Eu. Você está sofrendo? Você está fazendo uma dessas coisas errado. Ou está fazendo pouco, né? Então, nesses momentos de tanta incerteza, de tanta insegurança, a gente precisa trazer o maior mandamento, lei de Deus, vinda da boca de Jesus, para a nossa vida. Temos que ter um pouco mais de fé, um pouco mais de confiança, um pouco mais de amor. Seguimos. Esses são os livros que eu falava para vocês, são os romances do Emmanuel, né? Hoje nós vamos falar especificamente de uma página de um dos livros. Mas todos eles, você vai perceber, nossa, eu tenho certeza que esse personagem é a reencarnação daquele outro. Aí você começa a linkar pela própria... Eu não vou falar muito, porque para não estragar a história, o próprio Emmanuel, né? Quem é que era o espírito, né, que estava contando essas histórias, mas ele está em todos, né? Então, percebam que é importante que você se aproxime também dessas obras. Todas são importantes, sem exceção. Mas eu recomendo, assim, em especial, há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo Estevão, 50 anos depois de Renúncia. O Paulo Estevão é o seguinte, é a história do Paulo de Tarso mesmo, aquele da Bíblia, né? Então, esse espírito luminoso, ele esteve entre nós para mostrar que uma pessoa completamente materializada pode ser capaz de dizer, na vida dele, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Quem é que consegue dizer que cada atitude, que cada pensamento dele passaria pelo crivo do Cristo? Ele foi capaz de dizer, né? Então, nós precisamos observar essa pessoa, compreender. Paulo morreu, ele estava preso e a sentença de morte dele foi ser decapitado. Pelos padrões que nós temos hoje, foi uma vida bem fracassada, né? Só que ele simplesmente codificou todo o cristianismo, toda a mensagem do Cristo. Quando Paulo foi para o deserto, ele ficou 3 anos no deserto, após a sua conversão, ele só tinha o Evangelho, que foi Mateus, que tinha estado com Cristo, que tinha escrito, eles só tinham isso. 40 anos depois da morte do Cristo, eles só tinham isso, né? Então, ele coordenou toda a formação daquela igreja incipiente, ele que orientava aquelas igrejas, ele viajou 16.000 quilômetros, a maioria deles a pé. Vocês acreditam uma coisa dessa? O homem andou por lá tudo, né? Trazendo, evangelizando, trazendo a palavra de Jesus para as pessoas. É por isso que essa palavra chegou até nós hoje. Foi uma vida de sucesso ou não? Financeiramente, nada. Morreu com a cabeça cortada, mas ele saiu de uma pessoa que tinha valores completamente
que não deveriam ser valorizados para uma pessoa absolutamente espiritualizada. E é isso que a gente tem que fazer. Às vezes, em uma existência só, a gente consegue fazer várias séries, né, dessa escola. Ao invés da gente vir e fazer só um pouquinho, a gente já vem e faz logo como Paulo de Tarso, já aprende um monte de coisas, já trabalha em função do próximo, assim como ele fez. É um exemplo mesmo, é por isso que eu recomendo muito esse livro, que pode ser lido separado dos outros, não precisa ser exatamente nessa ordem. Em que contexto aconteceu essa situação que eu trouxe para vocês? O Paulo, ele estava indo, acho que vocês já conhecem a história, né? Ele era um perseguidor dos seguidores do Cristo. Cristo já havia sido crucificado 40 anos antes. Ele não se encontrou pessoalmente com Jesus. Ele estava no deserto, a caminho de Damasco, para fazer a função dele, que era perseguir os cristãos. E o que acontece? Uma luz enorme, uma luz ofuscante, o incomoda. Ele cai de um cavalo que ele estava andando e, no meio da luz, ele vê Jesus. E é muito interessante esse encontro, porque foi tão absurdamente forte aquela presença, aquela luminosidade, que ele ficou cego naquele momento, né? E quando ele percebe Jesus, e ele não tem dúvida, ele fala, nossa, esse aí é o homem que eu estou perseguindo. É essa a mensagem que eu não quero que se propague. E Jesus fala para ele se chamava Saulo, depois da conversão dele, ele passa a se chamar Paulo. Então, Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? E ele, se fosse qualquer um de nós, ia dizer, não, mas é que eu não te conhecia, eu não sabia quem você era, tal. Só que ele era um homem inteligentíssimo, ele falou, não vou perder meu tempo justificando. Ele sabe que eu estou perseguindo, ele sabe qual é a minha motivação. Ele olha para Jesus e fala, que queres que eu faça? Que é o que nós temos que dizer o tempo todo. Às vezes você está perdido, você tem que trazer a presença de Jesus na sua vida e falar, o que queres que eu faça? O que é que eu tenho que fazer? O que é certo que eu faça? Né? E Jesus, né, muito simples, eu gosto muito da resposta de Jesus, fala para ele, entra na cidade. Quer dizer, do jeito que você está, você não tem como me ajudar. Você não está preparado. E mais pior do que isso, você está cego. Né? Ele manda que ele entre na cidade. Então, depois, né, dessa conversão, ele fica... eu gostaria muito que vocês vissem o livro, ele demora muito para compreender o que ele tem que fazer, e ele resolve se aproximar do Cristo, justamente tentando ler esse primeiro evangelho. Ele vai para o deserto, vai meditar nisso, né? E quando ele volta, é nesse contexto que ele vai se encontrar com a Abigail. A Abigail é uma ex-noiva dele, né? Que já está desencarnada, e é desse encontro, quando ele está começando a compreender que ele tem um trabalho enorme para fazer, imenso, né? Ele não sabe como fazer, para todo lado que ele vai não dá certo, ele não consegue se sustentar. Ele ficou 3 anos no deserto, ele está queimado do sol, machucado, mas ele está numa situação complicadíssima. E ele fala, como que eu vou servir? Né? Então, é nesse momento que ele desdobra, a gente sabe que ele desdobrou, né? Mas o próprio livro fala que ele dorme, que ele sonha, né? E ele tem esse encontro com essa ex-noiva e o irmão dela, que é o Estevão do livro, que é o mentor dele nessa época. Né? Então, ele vai fazer algumas perguntas que nós também temos feito, né? Nós temos feito essa pergunta. Mas que tipo de cristão nós somos? Quem somos nós? De que maneira nós temos nos aproximados do Cristo? Então, eu vou contar para vocês que tem 4 tipos de pessoas que conhecem a Cristo e não sabem, né? De que jeito que elas têm se aproximado. Vocês se lembram, nos primeiros tempos, as pessoas chegavam perto de Jesus e só queria que ele curasse. E ele curava. Só que ele também tinha uma palavra para dizer.
A pessoa se aproxima da casa, às vezes ela está precisando de alimento. Só que aqui também tem uma palavra para oferecer para ela, que é importante também. Né? Então, num primeiro momento, a gente só quer saber o que o Cristo pode fazer pela gente. Essas pessoas são os beneficiários, aqueles que recebem o poder curativo, são doentes que estão num hospital, mas eles não pretendem modificar a sua conduta naquele momento. Na maioria das curas que Jesus fez, ele dizia para a pessoa, vai, não peques mais. Porque, afinal, a pessoa está doente porque ela precisa daquela lição, precisa viver aquele momento, precisa passar, né, por aquela dificuldade. Né? Só que ela não quer se modificar. Mais uma vez, eu relembro a você que tudo que acontece com você é escolha sua. Não, Marise, eu não escolhi essa horta, eu não plantei essas coisas. Plantou. Deus é tão incrível que Ele deixa você plantar o que você quiser. E Ele é tão justo que Ele deixa você colher o que você plantou. Ah, eu não me lembro de ter feito tanta coisa ruim. Não, não é possível. Só que nós temos outras vidas. Então, é meio que um livrinho de saldo, de débito. A gente vem para resolver 10 coisas e a gente complica mais 2, além de não resolver as 10 que a gente se propôs. Então, vamos ter um pouco mais de consciência da nossa colheita. A hora que a dor bater a sua porta, seja, no mínimo, resignado. Sabe, aceite, reclame menos, compreenda que aquilo vai te ajudar a ir para frente e para cima, que é o nosso caminho. Então, se você não é um beneficiário, será que você é aquele que fica na plateia, que se mantém distante, que não muda a mentalidade ou o seu comportamento, que acha que é muito esforço, é muito trabalho, né? Esse negócio de crescer espiritualmente, não quer mexer com isso não, vou deixar para a próxima. Eu nem acredito que vai ter uma próxima, deixa quieto. Né? Eu sinto que a maioria de nós está nessa categoria de cristão. E esses, os críticos, além deles não se elevarem, eles não permitem que outros subam, perturbam, criam problemas, são um perigo para todos. Vai lá naquela casa espírita, não, vai fazer macumba, vai escutar coisa ruim. Vai não deixa aí, não. Né? Então, é gente que não só não deixa você ascender, ele não só não quer para si, como ele também, se puder te atrapalhar, vai te atrapalhar. Graças a Deus, eu tenho a impressão que essa aqui é uma classe menor, que todo mundo hoje está, né, levantando e falando, eu quero, eu vou, eu faço. Né? Mas existem aqueles, como Paulo, que querem realmente ser discípulos de Jesus. São espíritos que já estão amadurecidos, nós já estamos cansados de errar. Desde criancinha a gente fala, eu acho que isso que estão falando aí está errado, isso aí não é para mim, não. Alguém te chama, vamos ali para uma bebedeira, vamos ali passar a noite fora. Eu, não. Vou deixar a segurança e a tranquilidade da minha casa, não sei nem se eu vou estar viva amanhã, para esse lugar que vocês vão. Desde criança, desde muito cedo, você já sabe para onde ir. Você sabe o caminho. É porque a gente já errou demais. E dessa vez você falou, dessa vez vai valer. Dessa vez eu vou acertar. Eu quero, eu preciso. Então, são aqueles que querem alguma coisa mais do que o que atende os 5 sentidos. Querem ascender espiritualmente e estão sequiosos de saírem do círculo vicioso. Esse é o Paulo. Este pode ser um de nós. Né? Então, é nessa vontade de acertar, nessa vontade de se aproximar de Jesus que Paulo iniciou o trabalho dele, que foi magnífico, que foi fenomenal. Ele coordenou tudo isso que vocês veem escrito no Novo Testamento e continua trabalhando por nós, com certeza, até hoje. Eu achei esse Paulo de Tarso na internet exatamente nesse momento que eu queria
falar para vocês que acontece o encontro dele, né, com a Abigail. Então, ele volta do deserto, quer começar a trabalhar. Ficou 3 anos meditando no evangelho disponível, que era o de Mateus. Então, ele se sente pronto, quer falar. Ele era muito capaz, falava muitos idiomas, era muito inteligente. Não foi um qualquer que Jesus escolheu para consolidar o cristianismo. Foi uma pessoa muito culta. Para a época, muito culta. Só que, nesse momento, ele não tinha apoio da família, nenhum amigo dele o apoiava. Ele simplesmente voltou a ser tecelão, que era a profissão primária que ele tinha. Lembra que, no 2º grau, a gente faz uma especialização em alguma coisa? Era a profissão que ele tinha. Então, se ele quisesse comer, ele tinha que tecer tapetes, fazer esse tipo de coisa. Senão ele não conseguiria se sustentar. Então, ele vai fazer 4 perguntas para Abigail e ela vai confirmar que a ascensão é solitária, pessoal, porque, afinal, a porta ela é mesmo estreita. Então, o trabalho que você faz só para você. Na minha família tem um ditado que eu gosto muito, e eles falam muito isso. Tudo que você tem que explicar muito está errado. Você já tentou explicar alguma coisa? Muito, muito, muito. Se tivesse certo, uma frase resolvia. Então, como é que a gente tem que levar a nossa vida? Nós temos que simplesmente ser. Vocês viram a paz da moça que fez, Mônica, né, que fez a oração? Aquela paz, ela é construída dentro de você diuturnamente. Né? Então, você tem que ser essa paz que as pessoas vão observar em você e vão desejar ter também. É assim que a gente constrói, faz essa escalada pessoal. Então, todas as vezes que você falar assim, eu estou triste porque fulano me fez mal, Beltrano me roubou, fui preterido amorosamente. Não. Tudo depende de você e das suas escolhas. O outro não tem culpa de nada, porque quem está ascendendo é você. Quem está caminhando e vai prestar conta pelas coisas que acontecem com você é você. Não perca isso de vista. Não perca. Então, primeira pergunta que ele faz para ela. Começa que ela vem de um plano espiritual altíssimo. E ele, né, ainda está numa situação muito difícil. Mas ele faz tanto que no livro é possível perceber que quando ele desencarna, ele vai ficar no mesmo plano que ela. Então, é possível. É possível sair do pré-primário para a universidade em uma encarnação. Dá tempo, gente, dá tempo. Não pensem vocês que tudo isso que está acontecendo aí agora não é Deus agindo na nossa vida para que a gente se apresse, né? Tudo foi tentado, né? Agora, é meio que deu uma apertada. Primeira pergunta do Paulo. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, ele olha para ela, reconhece nela um espírito extremamente superior e fala: como é que eu consigo entender o que Jesus quer de mim? Olha como a resposta é simples. Ama. Ama. A palestra podia terminar agora, porque isso é o mais importante. Tá? É isso que nós viemos fazer aqui. Você não veio aqui para ganhar dinheiro, você não veio aqui para ficar tendo dificuldade, você veio aqui para aprender a amar. É o seu manual de instruções. Lembra? O manual de instruções tem só a ver com amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor a você mesmo. Você está aqui porque você não aprendeu a amar. Legal, né? Está fazendo errado. Tem que fazer mais, com mais esforço. E ela continua, só compreende quem ama, só compreende a moral do Cristo, a lição do Cristo, aquele que ama. Só orienta quem ama. Seja orientado por Jesus. Ele nos ama e pode nos guiar. Você aceitaria um conselho de quem não gosta de você? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que a gente aceita conselho de pai, mãe, um tio mais próximo, uma tia, olha lá. Né? O resto você pode desconfiar. Porque uma relação, ela demora para ser construída. Né? Existem aquelas pessoas que é imediato, mas como é a exceção, eu vou dizer para você que demora um pouco mais. Então, seja orientado por quem te ama. E Jesus te ama infinitamente, a ponto de aceitar passar pelo que ele passou.
Segunda questão, ele entendeu, ele vira para a ex-noiva e fala: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Tá, eu tenho que amar, mas como é que eu amo? Ela não tem dúvida, trabalho. O que é trabalho? Trabalho é serviço. Para quem? Para o próximo. O que é que a gente tem mania de fazer? Como é que a gente ama trabalhando? A gente quer que o outro trabalhe amando de volta. Está errado. Amor vai só numa direção. Por que a gente não aprende isso? Quando a gente ama aquele, quer que aquele ame você de volta. Você não quer nada. Você só faz o esforço. Ama trabalhando. Como que a gente desenvolve essa virtude? Porque o Paulo compreendeu que o trabalho era uma virtude, né? O trabalho concorre para o seu aperfeiçoamento interior. Por que eu trabalho? Para eu me melhorar. Quando você trabalha para o próximo, o primeiro beneficiado é você. Como é que eu vou amar pessoas tão diferentes de mim? Quem vai transformar o mundo é Deus. A gente acha que é você que vai transformar o outro, não. Quem está agindo e transformando a vida dele é Deus. Não é responsabilidade sua, por incrível que pareça. Sua responsabilidade é mudar você, mudar a si mesmo. Ama compreendendo a vontade de Deus e trabalha dentro de você. O trabalho, mais uma vez, é pessoal, intransferível. E ele fala: tá bom, entendi. Eu amo, eu trabalho, mas que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quem é que não se sente desanimado, cansado nos dias de hoje? O que a gente tem que fazer contra esse desânimo que está nos amordaçando, nos entorpecendo? Resposta: espera. Esperança é a arte de esperar. Esperar agindo, amando, trabalhando. Às vezes você fala assim: aquela pessoa ali está muito atrasada, né? Não estou aguentando. Só que um dia você foi aquela pessoa. Eu não consigo amar essa pessoa, é um criminoso, tal. Só que um dia você foi criminoso. Agora você pode até estar numa situação moral melhor, mas um dia você pode ter sido até pior do que aquela pessoa que nesse momento você está julgando. O que é que Deus faz? Ele espera. Mas ele não só espera, ele espera com esperança, com certeza de que você vai se melhorar. Por último, ele compreendeu que deveria mesmo esperar. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Por que é que eu não consigo falar nem dentro da minha casa com meu irmão? Por que eu não sou eloquente o suficiente para aqueles que estão mais perto de mim? Resposta: perdoa. O que se colhe de espíritos imperfeitos, imperfeições, não tenha dúvida. Eles nos ferem, nos machucam. Perdoar é seguir adiante, apesar da ferida. A justiça divina se encarrega de tudo. Então, qual que é o roteiro? Ama, trabalha, espera, perdoa. Que está bastante resumido, né, nessa questão que foi lido, nós vamos revê-la. Então, nesse roteiro, né, que eu trouxe para vocês hoje, que é desse livro, ele fala muito que no mundo espiritual há espíritos que fazem isso por nós. Espíritos que amam, que trabalham, que esperam, que perdoam, que estão lá nos puxando. Estão fazendo por nós porque um dia fizeram por eles. Então, quando a gente faz o mesmo, a gente está retribuindo aquilo que fazem conosco. Tudo é uma questão de perspectiva. Nesse momento você está aqui, mas daqui a 20 séculos, onde é que você estará? Né? É muito tempo, mas vai passar assim. Então, Jesus te enxerga daqui a 20 séculos, evolução é determinismo divino. Mesmo aquela pessoa que está numa situação muito difícil, ela também tende para Deus. Não tem jeito, é para lá que nós vamos, né? E o trabalho é individual, mas o ganho é coletivo. Por quê? Se na sua família você se melhorou, você vai melhorar quem está à sua volta. Se você deixou de ser aquela pessoa que grita, que aborrece, que atrapalha, que incomoda, toda a sua casa vai ter paz, vai refletir a paz que você tem. Entendeu? Quando você trabalha em você,
você melhora a vida do outro. Eu pedi que fosse lida essa questão, aqui está só o resumo dela, que é exatamente a mesma instrução da Abigail. Porque o Kardec também perguntou para os espíritos, né, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Quem respondeu foi João Evangelista nessa questão. Benevolência para com todos é amor, é trabalho, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, isso é esperança e perdão. Minha última palavra para vocês hoje, infelizmente meu tempo acabou, vocês viram que eu falo para caramba, né? Mas lembra sempre, né, que quem ama compreende, compreende. Quem trabalha se equilibra. E quem espera vai confiar, porque quem for capaz de perdoar vai se libertar. Que Jesus abençoe sua vida e nos dê a paz que nós estamos tentando construir em cada um de nós. Muito boa noite. Então, meus irmãos, agradecemos a nossa Marise pela palestra de hoje e pelas suas palavras, né? Lembrando que quem quiser assistir de novo, vai estar no nosso canal do YouTube na próxima semana. E a gente vai se preparar agora para o passe. Então, quem tiver com a sua garrafinha, pode ficar com ela em mãos, né? E vamos sentar corretamente, fechar os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento até o Mestre Jesus, lembrando das suas boas ações, dos seus exemplos, a imagem daquele Mestre amigo, com os braços abertos a nos receber. Mestre Jesus, o Senhor que conhece as nossas dificuldades, os nossos problemas, que a Tua luz, o Teu amor possa nos alcançar, trazendo tudo aquilo que nos necessitamos. Que Teu amor possa curar as nossas doenças, as nossas enfermidades, solucionar as nossas dúvidas, trazer a proteção que necessitamos. Que a Tua luz possa iluminar o nosso caminho. E que nós, Mestre Jesus, confiante na Tua luz, na Tua proteção, tenhamos mais fé, tenhamos mais força de vontade de nos ajudar, de ajudar ao próximo, de reconhecer esse amor, amando ao próximo, fazendo a nossa parte nesse mundo. Que nós aprendamos a amar, aprendamos, Mestre Jesus, com os Teus ensinamentos, e que tudo isso que o Senhor deixou para nós tenha valido a pena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Jesus possa abençoar e acompanhar a todos até em casa. Que assim seja.